Prepare para descobrir os mistérios escondidos por trás da Torre de Babel. Imagine uma construção tão alta que parecia tocar o próprio céu. Sim, é quase inacreditável, mas existem relatos impressionantes sobre uma estrutura monumental que desafiou o próprio Deus. A lendária Torre de Babel, descrita na Bíblia Sagrada, é um dos maiores mistérios da humanidade. Os detalhes e as descrições dessa torre desafiam até mesmo a compreensão científica atual, nos deixando perplexos diante da magnitude dessa empreitada. Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante e reveladora sobre essa lendária estrutura. Neste vídeo, você irá descobrir o confronto épico entre a ambição humana e a vontade divina. As revelações chocantes sobre os propósitos por trás dessa construção. O mistério e o enigma que envolvem essa fantástica estrutura. E os detalhes bíblicos que desafiam a ciência e a lógica convencional. Não perca essa oportunidade de desvendar os segredos da lendária Torre de Babel. Junte-se a nós nesta jornada emocionante de descoberta e prepare-se para ter sua mente expandida diante dessa fantástica construção que desafiou o próprio Deus. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo incrível como este. Vamos juntos explorar os mistérios da Torre de Babel. A Bíblia Sagrada é muito mais do que um simples livro de fé. Ela é um portal para os maiores mistérios e segredos da humanidade. Dentre suas páginas, encontramos a história fascinante da construção imponente da Torre de Babel, que para o homem atual até hoje é um enigma. A Torre de Babel é mencionada no livro de Gênesis, após a destruição no dilúvio, que diz assim: Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, invalente como Nimrod. No início seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria. A partir da descendência de Noé, foi formado os clãs. E a partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cuja porta toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A história conta que havia um homem chamado Nimrod, que possuía incríveis habilidades de caçador, porém tinha um coração corrompido e perverso, um assassino de sangue frio. Nimrod teria começado uma confusão entre os descendentes de Noé, e com isto houve uma guerra entre eles para disputar quem seria o novo rei. Nimrod ganhou a disputa, e foi nomeado para ser o rei de todos. Mas com o passar do tempo, ele incitou as pessoas à construção de uma torre muito alta, que chegasse até Deus. A ideia foi recebida com entusiasmo por todos. A história conta que Nimrod foi um homem muito poderoso, que através da ideia de Babel, futuramente seria construída a civilização babilônica. E nesta época a humanidade falava um só idioma, um tipo de comunicação universal praticada por todos os habitantes da Terra. E com isto os planos de Nimrod de construir a grande torre era perfeito. Pois todos entendiam o projeto, e em uma só voz e união, seguiram o grande plano de construção. O objetivo da torre era chegar até os céus, para que o homem não se espalhasse pela terra, mas que todos os habitantes ficassem no mesmo local. E assim, desobedecendo a ordem direta de Deus, que tinha ordenado a Noé. Porque Deus tinha ordenado a Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra.
com o resultado da consequência do pecado no Éden. Vendo Deus o tamanho da maldade que o ser humano se tornava, houve a destruição no dilúvio, mas Deus novamente teve misericórdia, salvou e renovou sua aliança com Noé. Mas Nimrod decidiu não obedecer à ordem de Deus, e aproveitou isso incitar as nações a se unirem em torno de seu ambicioso projeto. Ele provavelmente era uma figura poderosa e carismática, determinado a alcançar a glória e o reconhecimento humano, em vez de se submeter aos planos do Criador. A torre que ergueram era uma obra colossal, cuja magnitude desafia nossa compreensão moderna. Estima-se que sua altura tenha chegado a cerca de 2.500 metros, uma façanha impressionante para a tecnologia da época. Essa estrutura imponente parecia tocar os próprios céus. Mas a verdadeira motivação por trás dessa empreitada não era apenas a construção de uma torre impressionante. Os relatos sugerem que Nimrod e seus seguidores tinham objetivos muito mais ambiciosos e desafiadores da vontade divina. Alguns dizem que Nimrod desejava tornar seu nome famoso, e evitar que todos os seres humanos fossem espalhados por toda a terra, e contrariando assim os planos de Deus. Essa rebelião contra o Criador era uma afronta direta à sua soberania. Observando tudo isso, Deus decidiu intervir de maneira confundindo a linguagem dos homens, fazendo com que não mais se entendessem uns aos outros e se dividissem. Essa divisão de idiomas causou a dispersão dos povos, impedindo a conclusão da Torre de Babel. A rebelião de Nimrod e sua ambição desmedida foram, portanto, frustradas pela ação divina. Essa história revela o perigo da arrogância humana e a importância de se submeter à vontade do Criador. Ela nos lembra que, por mais grandiosos que sejam nossos planos, eles devem estar alinhados com os propósitos de Deus. Pesquisadores também dizem que a torre foi construída para se protegerem, caso acontecesse outro dilúvio, e que eles queriam subir aos céus para guerrear contra Deus. No entanto, alguns especialistas no assunto dizem que a torre era uma espécie de centro de estudos para que o homem se autoevoluísse, elevando sua energia e continuadamente aprimorando suas habilidades para fins de autoengrandecimento humano. As fontes extracanônicas, como o Livro dos Jubileus, menciona a altura de Babel dizendo que a torre teria 2.484 metros de altura. Por outro lado, o livro Terceiro Apocalipse de Baruque é mais realista, dizendo que a construção teria equivalente a 212 metros. Mesmo o valor estando bem abaixo do sugerido no Livro dos Jubileus, já seria uma torre mais alta que qualquer construção à época, só superada pela Torre Eiffel, construída milhares e milhares de anos depois em 1889. Os objetivos maldosos no coração da humanidade resultaram em desafiar os planos divinos. A Torre de Babel, na verdade, foi um insulto aos propósitos da criação, pois tudo aquilo tornou-se uma afronta ao Criador e à vontade divina. Durante milhares de anos, os milagres descritos na Bíblia Sagrada foram considerados genuínos em todos os detalhes. Mas nos tempos modernos a exatidão literal do texto tem sido questionada. Muitos acreditam que as histórias são simbólicas. Às vezes exagerado, mas talvez as palavras das Escrituras sejam mais precisas do que alguns acreditam que nossos ancestrais possuíam uma compreensão surpreendentemente avançada da ciência e do mundo ao seu redor. Usamos esse conhecimento não para provar ou refutar o texto, mas para descobrir se os detalhes fantásticos da Bíblia são cientificamente possíveis. É uma jornada que começa literalmente no auge da arquitetura antiga, considerado o maior edifício já construído. Uma torre tão alta que poderia ter alcançado o próprio céu, mas aqueles que a construíram desafiaram a Deus. Evidências arqueológicas sugerem que a Torre de Babel pode ter sido a torre mais alta da antiga Mesopotâmia moderna, como Iraque e Síria. Uma terra que ainda hoje tem as ruínas antigas das grandes construções, como as pirâmides e torres mega estruturadas. A história da rebelião de Nimrod nos ensina importantes lições sobre a natureza humana. Ela nos alerta sobre os perigos do orgulho, da ambição desmedida e da desobediência a Deus. Mesmo diante de grandes realizações, devemos manter uma atitude de humildade e submissão à vontade do Criador. Essa fascinante narrativa bíblica continua a nos desafiar e a nos confrontar com verdades eternas sobre nós mesmos. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria jornada de fé e a examinar os motivos por trás do que nos impulsiona a buscar nossos objetivos. Porque muitas das vezes, quando somos movidos pelo ego, soberba ou vanglória, começamos a construir uma torre em volta de nós mesmos,
cheios de prepotência e orgulho. E que muitas das vezes, Deus, vendo a maldade dentro do nosso coração, precisa interromper essa construção, porque sabe que nos levará à condenação. Por isso, o caminho para Deus não é feito por mãos humanas ou por mérito próprio. Mas como um Pai amoroso, Deus sabe da nossa incapacidade humana. Por isso o próprio Deus veio até nós. Nós não conseguimos chegar até Deus. Ele que veio até nós, se fazendo homem na pessoa de Jesus Cristo, para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo incrível como este.